Olá, 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 olá! Bem-vindas! Bem-vinda, Pri! Bem-vinda, Mara! Bem-vindas! Mami Power, bem-vinda, bem-vinda! Estamos aqui iniciando nossa live de hoje. Novamente eu, Helena, e vou chamar a Pri. Bem-vinda, Power Denise. Também. Pri, esteja presente. Vamos falar um pouquinho. Tudo bom? Olá, meu amor, tudo bom? Tô bem aqui, embalada com a musiquinha da Helena, coisa mais Eu gostosa. falei que eu teria surpresa. Coisa linda, gente, estamos todos. Nossa, Helena. Nossa, Helena tem trilha sonora também. Tem trilha sonora, ela é incrível. Ela é. Paula chegando, bem-vinda, Paula. Oi, Paula, sempre um prazer. E aí, Pri? E aí, meu amor? Já. Hoje é um dia que promete muitas emoções. Muitas, muitas, muitas. Eu estava aqui, cheguei até a entrar com o meu perfil, depois eu me dei conta, saí, quando eu vi Helena. Quando eu vi Helena dando oi, eu pronto, mas eu tenho que ser Helena hoje. Maravilhosa. Mas é assim, Idade. bastidores, gente, bastidores. Bastidores. Eu estava tão preparada para nossa surpresinha, que eu falei que eu ia fazer uma surpresa, inclusive para vocês, né? Que eu esqueci de sair do meu perfil. Ah, mas adoramos. Essa trilha sonora aí enche os nossos corações. É. E aí, Pri? A Denise Nós está aqui já falando com a gente. Exato. Quem está aqui pode ir convidando quem não chegou ainda, né? Quem pode ser beneficiado com essa fala da gente hoje, sejam Helenas ou sejam profissionais da saúde, principalmente, né? Acho que é bem importante que estejam aqui, que possam escutar um pouquinho do que temos a falar. Hoje era para eu ter fixado e não ficou fixado. Sim, ficou acho que lá para cima, mas hoje vamos estar falando do pilar sobre o convívio social, né? Vamos lá, para você conseguir fixar aí. Eu vou tentar fixar. Débora, nossa Ultra Power também já está online. Não está Cadê? fixando. Quem sabe colocamos novamente e tentamos fixar. Ai, para. Isso, os coraçõezinhos começam a ir subindo. Eu adoro ver esses Ai, coraçõezinhos. maravilha. É muito bom, é muito bom, é muito bom. Pronto, de novo, olhar para o convívio social. Fixar, agora fixou. Agora fixou. Pronto. Maravilhosa. Daqui a pouquinho você Power já vai abrir as caixas de Débora. pergunta também, para o pessoal já ir Sim, fazendo, sim, né? sim. Tá Aí já fica aqui. aberto. Pronto, quem tiver Perfeito. dúvidas. Tem. Já apareceu? Ainda não, acho que mais pra frente aparece. No meu não apareceu, né? Pode ser que apareça no das meninas. Como que eu tô de convidada, talvez pra mim apareça diferente. Pois é.
Vamos Por que eu aguardar. vou fazer a pergunta se eu estou lá ao vivo com você? É verdade, está ao vivo. Por favor, me digam se abriu a caixinha de perguntas do lado dos comentários. É para aparecer cartinhas e um ponto de interrogação. Ainda não. Não sei porque hoje a Helena não está conseguindo. Ah, e ela tá assim, temperamental, né, essa semana. Tem dias que ela abre, Ela tem tá. dias que ela não abre. Não, eu clico aqui e não está aparecendo a possibilidade de. Mas não tem problema, a gente tenta ficar de olho aqui nos comentários, então. Uhum. Aí Vamos pode ser que aguardando. mais pra E frente as dê certo powers abrir. estão aí para nos auxiliar também, né? Então a Sim, gente sabe que está bem guiada. Pri, acho que sim. vale um pouquinho da nossa apresentação para quem for assistir só essa live, né? Eu vou Isso. dizer aqui um pouquinho de quem está entrando, está esperando uma Helena. Eu sou uma das mães de Helena, né? Sou Luciana Sauer Coas Busque. Meu perfil é Luciana Busque, psicóloga. E eu sou uma das psicólogas que construiu esse projeto. É um projeto, é uma causa, é um produto, né? É um conglomerado de emoção, de amor, né? Que envolve a Helena. A Helena pode ser conhecida um pouquinho mais lá, aqui, eu esqueço, aqui no seu perfil, né? Para quem Uhum. está chegando agora, está sendo convidado por amigas, amigos, pode conhecer mais da Helena no seu perfil, em que temos vídeos contando a história, temos vídeos falando da nossa própria história, né? Então, sejam bem-vindos, né? E hoje, Uhum. principalmente, vamos falar do produto, né? A Priscila Uhum. é uma das minhas powers, colegas e amigas que está aqui como minha convidada, né? Para ser entrevistada e para falar sobre o baralho, então, que é o produto que nós estamos lançando, né? Nós estamos lançando o baralho Despertar. E ele. Paula, perdão. É no aviãozinho que aparece do lado dos comentários para convidar, tá bom? Aí, chamamos a Pri hoje porque ela é uma das responsáveis para falar sobre o olhar para o convívio social, pois foi a Terceiro responsável. pilar, né? Terceiro pilar. Foi a responsável pela construção inicial. A gente fala que todos os pilares têm dedos de todas, né? Mas a construção inicial das reflexões, das chamadas de ação, foi a Pri neste pilar. Então, Pri, se apresente, por favor. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Priscila Ramalho. Para quem não me conhece, né? Então, trabalho aí já quase 10 anos no mercado. Atualmente, o meu trabalho está direcionado para as mulheres. E eu sou uma das autoras desse projeto incrível da Helena Power Tag, que, como a Lu falou, está vindo aí com muitos, não apenas produtos, né? Mas conceitos e ações e expectativas incríveis para que a gente possa alcançar o máximo de mulheres o possível, e não só a Helenas, né? Que a gente também possa alcançar as pessoas ao redor dessas Helenas, né? Seus familiares, seus amigos, né? E até mesmo os companheiros. E é exatamente sobre o pilar que nós estaremos falando hoje. Acho que é isso. Uma Exatamente. apresentação mais breve. Quem quiser, depois tem que assistir a nossa live anterior, onde eu já me apresentei na segunda-feira. Tem a apresentação das meninas na terça, na quarta. Tá tudo no nosso IGTV, ali no Helena Power Acompanha, Tag. porque também é uma sequência, né? Interessante para quem vai assistir só hoje, procurar depois, porque é uma sequência. Nós já estamos falando do terceiro pilar. Primeiro foi falado do produto, depois começamos a falar dos pilares que envolvem. Não termina Exato. hoje, né? Então é importante que faça toda essa trilha, né? Não chega nem a ser trilogia, é mais do que trilogia. Mais do que trilogia. Trilogia é o que a gente vai apresentar mais pra frente. Aguardem. Exatamente, mas isso não é um spoiler. Vem vídeo também, Paula e Denise. Em breve, nas próximas semanas, vai vir um vídeo onde nós estamos nos apresentando, contando como que a gente chegou até esse ponto do projeto, como a gente se conheceu, como que a gente formatou e como que o projeto foi caminhando para chegar onde está agora. Então fiquem ligadinhos, a gente não sabe exatamente que dia que vai subir esse vídeo, mas ele já está em produção.
com certeza vai ficar lindo, porque temos uma power editora aqui. Todos nós colocamos os nossos dedinhos. Sei. Então, Pri, hoje é um dia para lá de especial, né? Uma noite para lá de especial. Eu tô ansiosa mesmo. Sim, então, porque teremos uma novidade assim incrível, né, hoje. Hoje é a noite de... Mas depois a gente anuncia. A gente anuncia, vamos deixar na expectativa. Vamos contar um pouquinho qual foi a tua caminhada para escrever o Olhar para o Convívio Social? Então, a base para poder desenvolver o convívio social, eu busquei fazer uma reflexão em torno da Helena no ambiente de amigos, seja amigos de trabalho, seja amigos de infância, no ambiente familiar, né, com aqueles parentes mais próximos, também com os parentes mais antigos, e dos comportamentos que ela passa a ter depois do relacionamento diante de um meio social. Então, quando eles saem, não necessariamente apenas no convívio de amigos, mas até quando estão apenas os dois, o que ela fica limitada ou não a fazer, o que ela vai começando a ser minada ou não, a ser doutrinada para poder realizar numa maneira que agrade a ele, uma dominância dele. Então, eu também trouxe um pouco desses aspectos da dominância para poder trazer essa reflexão enquanto ao convívio social. Né? Então, uma das partes que eu comecei é exatamente trazendo a reflexão no trabalho. Muitas das vezes a Helena ela não pode, né, trabalhar, como a gente já veio comentando em outras lives. Ela fica limitada a ficar dentro de casa, a cuidar dos filhos, a cuidar das coisas dele, e ele vai induzindo tantas responsabilidades dela com ele, com a casa e com os filhos, que ela vai ficando ali sem tempo para olhar para ela, em uma questão geral. Então temos essa parte das Helenas que não podem desenvolver sua carreira, mas tem aquelas que estão já ali naquela carreira, mesmo que passou a ter ali desenvolver um relacionamento abusivo, mas que aí ele começa a querer ditar como que ela vai conduzir a vida profissional dela. E entre isso está justamente o convívio com os colegas de trabalho. Então, quanto que ela fica limitada a conversar com eles, ela tem horário certo para poder falar, é o período de trabalho, se algum colega entra em contato fora do período de trabalho, isso pode se tornar um problema. Ela não pode participar de happy hour, ela não pode fazer um aprofundamento nessa amizade com essas pessoas. E aí disso foi aonde eu cheguei para ir para a parte do convívio social também, das amizades que ela tinha da infância. Que aí a partir do momento que a gente começa a trazer essa reflexão que ela não pode ter, né, essa profundidade na relação com os colegas de trabalho, a gente começa também a fazer um pareamento de como que era a amizade dela antes de casar, antes de se relacionar, de namorar, enfim, né, e como é que passou a ser depois desse relacionamento. Porque aí a gente começa a ver também que para uma mulher que sofre um relacionamento abusivo, ela vai começando a perder aquela intimidade com os amigos. Porque ele começa a criticar, ele começa a dizer que as amizades delas não são boas companhias, que ele não confia o suficiente, que ela é tudo para ele tem que se assegurar de que as coisas vão ficar bem conduzidas. Então eu começo ali a trazer essa reflexão para o convívio social nessa parte das amizades, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal, que é muito comum, né, Lu? Quando tu fala isso, eu me recordo de situações vividas na vida pessoal e profissional, em que eu me deparava com mulheres que mesmo estavam fazendo lá uma formação, né? Ele é vergonhoso falar, mas enfim, ele permitia, né, que ela atuasse, que ela se profissionalizasse, que ela estivesse fazendo lá uma reciclagem, num ambiente em que era curso voltado totalmente para o público feminino também, e mesmo assim não era permitido o convívio para além das paredes da academia, né? E isso era percebido por todos e pela própria, né? E
Mas era aceito como o tal do ciúme, e o ciúme é amor, né? Ciúmes é amor, eu tô O protegendo o que é ciúmes é meu. amor. Então, não, mas há um acordo que só saiamos juntos, né? Mas será que esse acordo é verdadeiro? Né? E é justo esse acordo, né? Isso quando é um acordo, né, que serve para os dois, porque muitas das Claro, vezes é um claro. acordo em que está sendo só Uhum. para um lado. Então, Justo, é quando eu falo em eu acordo verdadeiro, é confio, porque é o acordo só da minha parte, né? mulher, da sua parte, pode ir a jogo, Exato. pode estar com os teus amigos, pode ficar um pouco mais do trabalho, né? E aí vem Então, aquele discurso, mas eu confio no meu potencial em colocar as pessoas no lugar dela. Mas e você? Você não vai conseguir afastar alguém de se aproximar de você. uhum. Né? Nós já Ou coloca ouvimos os filhos no muito, meio né? disso, né? Trazer um pouquinho do que eu vou falar amanhã, né? Mas coloca os filhos no meio disso e fala, mas depois disso você está há tanto tempo afastada de casa, não vai cuidar dos teus filhos? Né? Como se Exatamente. esse lugar não fosse o lugar da diversão, que não seja com o companheiro, não possa ser não é permitido, né? É uma luxúria, é um prazer que não deveria estar sendo buscado por ela, né? E existem muitas, Exatamente. né? Uhum. E nós vamos até falar um pouquinho também dessa questão dos filhos e dos parentes, por mais que você vai trazer esse assunto amanhã, Uhum. isso entra um pouco na parte de convívio social a partir do momento que você percebe que o outro lado, ele está fazendo de tudo para te causar um conflito com a sua família. Sejam eles filhos, mães, irmãs. Ele vai ali de uma maneira manipulada, né, que eu gosto de falar, ele é comendo pelas beiradinhas, ele vai ali causando conflitos, né, ele vai ali colocando sementinhas na cabeça dela de que aquela pessoa não gosta muito dela, aquela pessoa não dá a devida atenção, mora perto e não visita, não Uhum. liga para saber como é que tá, não tá preocupado se ela tá bem com saúde, então ele vai ali aos pouquinhos plantando que ela não é tão amada e tão importante, né, por esses membros dessa família, né, mesmo que esses membros sejam as filhas. E eu observei situações dessa muito de perto, então, quando foi para trazer isso para o baralho, eu tive essa certa facilidade porque eu fui uma espectadora, assim, de primeira fila. Uhum. Então, é extremamente desconfortável você de fora conseguir observar como que ele vai ali, ó, ele vai caçando, parece que ele é um lobo que tá ali caçando. Sabe quando ele tá só ali observando a sua presa, tá É uma rondando, trama. esperando o melhor momento para atacar? Né? E é assim que quando a gente está falando de um relacionamento abusivo, em que o outro lado é tão manipulador, é assim que ele vai jogando. Né? Então, a parte dos filhos vem muito para essa questão do convívio social também, porque ela acaba começando a se perguntar, será que ele tem razão? Né? Uhum. Mas se elas não me ligam, se eles não me ligam, então eu também vou parar de ligar. Né? Eu também vou parar de saber como é que eles estão ou não vou fazer tanta questão de estar no mesmo ambiente que eles ou não. Né? E aí começa a ir se isolando e ficando mais, né, na presença dele, dependendo mais dele e buscando menos a ajuda desses parentes, né, desses familiares. E ali o triunfo dele começa a acontecer, né, que é a parte de que ele gostaria de ter essa submissão em cima daquela mulher, aí ele vê que começa a dar certo. E essas investidas de manipulações começam a ir ficando cada vez mais profundas e mais intensas. Ganhando Então, força, né? vai ganhando força. Vai Né? ganhando força. E é importante perceber que isso nem sempre é percebido logo no início, tanto pela vítima quanto por quem te cerca. Né? Exatamente. Porque há um perfil muito do abusador, né? Do que vivencia esse perfil de quem comete o abuso no relacionamento abusivo, né? Em que é extremamente envolvente. Então, Uhum. pode, na frente da família, na frente dos filhos, na frente das filhas, ser uma pessoa maravilhosa, que te trata muito bem, eloquente, né? Que Divertido. cativa, divertido.
mas retorna para o lar e começa daí a fazer a minar, de forma a sempre buscar o melhor, né? Eu estou buscando o melhor para você, olha, você lembra aquele momento, naquele momento aconteceu isso, né? Então, é Exatamente. importante perceber que a gente traz aqui com uma clareza porque a gente reconhece enquanto profissionais qual é o caminho, né? Mas é importante estar bem claro que isso não é claro para quem está vivenciando e nem para quem cerca, né? Bem para quem está ao redor, porque acontece de uma maneira extremamente sutil, né? Ele vai Às fazendo vezes no isso de uma ambiente de maneira... trabalho, os colegas vão começando a achar aquela pessoa chata, aquela pessoa que está e não olham para ela como uma vítima, né? Não é um perfil em que você consegue verificar que aquela mulher está se afastando devido a ele, né? Então há toda uma trama muito bem articulada e muito bem trabalhada, há uma inteligência por trás disso, né? Exatamente, especialmente ser uma mulher do mundo corporativo, né? Que não é incomum ela fazer uma transação de uma empresa, transição de uma empresa para outra, né? E muitas das vezes ela já chega nessa outra empresa doutrinada, né, nessas questões dele, e aí ela já chega se bloqueando de ter um envolvimento com esses colegas. Esses colegas começam a julgar de isolada, de chata, Ela de não aceita nenhum estranha. convite, né? A gente também não faz questão de convidar, porque ela é na dela, ela é esquisita, né? Coisas que a gente já ouviu muito E por no meio vezes de ela vai consultório. perdendo também com isso muita possibilidade de promoção, né? Muitas possibilidades dentro do seu ambiente profissional. Porque é a pessoa que não tem Exatamente. relacionamento e as pessoas cobram muito, por mais que seja mais corporativo possível, esse convívio, esse afeto, essa troca emotiva, emocional é importante em todos os ambientes. Então as pessoas começam a falar, não, ela não tem bom relacionamento, como é que eu vou promovê-la, né? Ela pode ter um ótimo potencial. Exatamente. Então, são situações que vão agregando e a gente vai pensando, e você que está lá como colega dela, agora trazendo da importância de falar do convívio social, você pode estar apenas olhando por esse lado e não pensando. Claro, você não tem motivos para pensar que ela tem um mau relacionamento, porque ela não fala contigo sobre o relacionamento dela. Ela não vem com marcas de agressão, né? Ela não vem com queixas. Aparentemente, a vida dela é privada, ela se fecha, mas, enfim, deve ser tudo bom, né? Porque ela não se abre comigo. Então, Exatamente. é necessário falar sobre isso para que família e convívio social esteja atento que aquela pessoa que está lá isolada pode ter seus motivos e não nem saber como e nem saber que está vivenciando isso, né? Isso. E são dessas coisas que você falou, são dois critérios que estão no baralho de uma maneira bem explícita, né? A perda da oportunidade, né? O que ela começa a perder de oportunidade, não só profissional, né? Dessa questão de poder crescer na carreira, mas às vezes até uma oportunidade de, sei lá, fazer uma viagem com uma família, de estar num ambiente com aquela família, vamos supor, comemorando as bodas dos pais, vamos supor, né? Já ouvi muitas histórias também de que a mulher não pôde estar em eventos tão importantes como esse, né? O casamento, às vezes, da própria filha, né? Então, você consegue ver que ela vai ali, algumas oportunidades bacanas e momentos marcantes da vida vão se perdendo e ela nem percebe, né? Porque acontece de uma maneira muito rápida. A oportunidade, a gente sabe que na vida é assim, a oportunidade bate a porta, você tem que abrir naquele momento, porque senão depois a oportunidade não vai estar ali, né? E aí ela começa a entrar no âmbito de começar a se questionar também, né? Quanto que ela é capaz, o quanto que ela é amada, e aí tudo aquilo que ele veio comendo pelas beiradinhas, ela começa a trazer como uma realidade dela, né? Então Ela é uma afirma verdade aquilo que ele dela. afirmava, né? Ela confirma, aliás.
né? No seu olhar daquilo que o outro acaba apresentando para ela, porque realmente ela não está tendo promoção no ambiente de trabalho, ela não é convidada para. Então, realmente, né? Ele diz que você é burra, ele diz que você é incapaz, ele diz que você nunca vai conseguir fazer amigos porque você é chata. Confirma, porque realmente as pessoas não se aproximam dela. E ela não percebe que isso tudo é uma via de mão dupla, né? É preciso dar para receber, é preciso haver a relação, né? Sim. E vai ficando. E como várias aqui já trouxeram, né? Não existe. O relacionamento abusivo não precisa deixar marcas, né? Marcas visíveis, porque Exato. marcas emocionais deixam profundamente. E por muitas vezes a gente pode dizer que as marcas não visíveis, as marcas emocionais, demoram mais a sarar do que as cicatrizes, né? E nessa questão de ele começar a fazer, ela pegar a verdade dele e tornar uma verdade dela, ele vai colocando ela também assim, né, naquela posição do que a gente falou no começo da live, do eu posso, mas você não pode. Eu lembro que na live que eu fiz com a Tatiana Pérez, do Paradoxo Psi, que por sinal acho que também está ali nos nossos destaques para quem quiser assistir, eu trouxe em cena uma situação que aconteceu no Big Brother Brasil com aquele casal, né, a Gabi Martins com o Guilherme, e ele trazia ali uma questão de que ela estava errada, que ela estava sendo injusta, que ela estava sendo egoísta, mas que ele passou a noite anterior toda flertando com uma outra participante e que estava tudo bem, não, ali era só amizade. E em alguns momentos você percebe que ela realmente parava e refletia. Não, realmente, né? Não tinha nada demais. Eu tô exagerando, eu tô sendo boba. E aí você Tô sendo fala, injusta contigo, né? se eles Eu não não acompanhei estivessem o em Big rede Brother, mas nacional, é um discurso que é comum, é né? muito comum. E aí você pensa assim, se eles não estivessem em rede nacional, o quão mais a fundo ele não teria ido, né? Nessa manipulação da ideia dela, do que é certo, do que é errado. E é o E que é tão. acontece. E a percepção que eu tenho é que o Big Brother uma encenação de que é tão natural para quem vivencia esse relacionamento abusivo, que mesmo quem é vítima e quem é o abusador vivencia aquilo de forma que não tá presente. Ele, acredito que ele ainda vendo, eu realmente não posso dizer, mas ele deve afirmar que ele não foi, Exatamente, ele traz né? Porque não né? percebe-se como um abusador. E ela hoje deve pensar o como que se deixou tomar por isso, porque ninguém sabe como, porque é preciso e tem muito da sua estrutura emocional, o que faz com que você se deixe levar e entrar num relacionamento abusivo, né? E acreditar que a verdade do outro é mais verdadeira do que a sua própria verdade, aquilo que a sua consciência lhe responde, aquilo que a sua intuição lhe apresenta, né? Exatamente. E é aquilo que eu falei. Eu acho que no caso ali desse casal, ela não. Ela teve a oportunidade de, às vezes, se trazer para a realidade dela e não dele, porque ele também não forçou muito a barra por estar ali, tá no ambiente cheio de câmeras, né? Instintivamente você sabe que tem um limite até onde você chegar. Mas que nos faz refletir sobre essas mulheres entre quatro paredes, em que não tem nada que limita. Né? Então, o quê? Não tenho nada que me barre aqui, e por mais que eu não esteja enxergando que eu estou sendo abusivo, mas ainda assim eu estou ali em cima dela, fazendo ela a qualquer custo enxergar que quem está certo nessa situação sou eu, por mais que isso tenha magoado ela. E aí é onde, né, ele vai minando cada vez mais essa confiança dessa mulher. É a percepção de posse, né? De que você é Exatamente. minha posse, e a partir daí eu vou sim determinar o que é bom e o que é ruim para você. Que aí entra essa questão da parte da dominação e submissão, em que às vezes a gente gosta de abrir o parênteses, né, que transcende muito mais do que aquela questão do BDSM, que é uma questão ali de fetiche sexual, de critérios sexuais, que não entra no nosso debate, mas que dentro da vida social, do convívio social, isso começa a se tornar um problema, porque começa literalmente minar o emocional da outra parte e o convívio dela com pessoas importantes na família dela. Né? Então você não só apenas vai falar com quem eu quero, mas o que você vai falar
eu também determino. Então, já ouvi histórias e a gente vê isso também, às vezes, em alguns livros, em alguns filmes, desses parceiros que são mais dominadores e que te determina o quê? Nós vamos estar com um casal tal, nosso objetivo na noite é tal, e você não pode falar disso, disso, disso. Se entrar nesse assunto, você desconversa. E aí você percebe que aquela mulher fica naquela mesa ali durante a noite toda rígida, né? Ela não socializa, ela Tensa. não se... Exatamente, ela não se deixa curtir a noite. E assim a gente vai Tu trouxe vendo agora que... um ponto que me recorda, não é muito do nosso tema hoje, mas eu acho que é importante alertar, porque isso na minha prática profissional eu via muitas vezes que as mulheres não se dão conta que a relação sexual não é obrigatória no relacionamento afetivo. E há abuso sexual num relacionamento afetivo. Quando a mulher não quer e o homem força, é abuso sexual. Então, sim, é importante que a gente fale sobre isso, porque é preciso, se a relação sexual não está ocorrendo, que o casal busque, que o homem proponha, então, né, vamos trabalhar sobre isso, vamos ver por que você não tem mais desejo, por que você não tem mais, mas forçar essa relação é sim cometer abuso sexual, e é importante falarmos sobre isso, porque as pessoas estão presas à ideia de que a relação sexual é uma obrigação do casamento. Né? Que ela tá ali para servi-lo, como eu já tive o desprazer de ouvir. Né? Não no meu casamento, gente, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer. Mas eu já tive o desprazer de ouvir discursos como esse. Sim, né? eu Direto tive... da boca do homem, numa roda de conversa. Eu tive atendimentos de casal em que o objetivo era justamente apresentar a percepção ao casal de que não, ela não era obrigada e não, ele não tinha esse espaço de obrigar a esposa a ter uma relação sexual. Se eles desejavam manter o casamento, era preciso então buscar ajuda para ter ou não ter relações sexuais, mas que fosse do consentimento dos dois, né? Porque era um casal muito antigo, o que fazia com que ainda havia esse temor da separação, mas não havia mais desejo, então era preciso trabalhar, né? Mas havia, sim, abuso sexual. E aí vem aquele discurso também para a questão da fidelidade, né? Porque, tudo bem, existem os relacionamentos que hoje em dia são os não monogâmicos, mas ainda existem os relacionamentos que são monogâmicos. E se isso não está muito bem estipulado entre o casal, é óbvio que vai dar problema, né? Exato. E muitas vezes você escuta a justificativa assim, olha, eu estou buscando na rua o que eu não estou tendo em casa. E aí coloca novamente a mulher numa questão de manipulação, em que se eu não ceder toda vez que ele me procura, ele vai me trair, ele vai arrumar uma outra mulher, ele vai buscar o sexo fora, né? E aí vai entrando em outras questões também, se ele me trouxer a doença, se ele tiver um novo filho fora do casamento, né? E pior, né? Como eu já ouvi também 2 histórias que, enquanto eu escrevi esse baralho, bateu na minha cabeça, mas não cabia no momento. Ele tem o filho fora do casamento e traz para ela cuidar. Né? Então imagina o quanto que o emocional dela também não fica ali fragilizado com um comportamento desse. Né? E pior, coloca um inocente no meio, porque essa criança não tem nada a ver. Não é a culpada, gente. Exatamente. São situações que a gente sabe que parecem ser extremas, mas não é à toa que eu conheço, tu conhece, e acredito que muitos profissionais conhecem histórias que envolvem, né, relações abusivas e inclusive práticas de abuso sexual dentro de um casamento. Então, acho que é importantíssimo a gente falar sobre isso. São muitas as violências dentro muitas as possibilidades de violência dentro de um relacionamento abusivo. Não quer dizer que o relacionamento abusivo, para ser considerado abusivo, tem que ter todas as violências, né? Isso não... Mas é sim importante falar que uma das violências é a sexual. É abuso sexual quando não há consentimento de ambas as partes, né? E também assim, né, uma coisa que nós temos trazido em todas as nossas lives não significa também que a partir do momento que você identifica esses comportamentos abusivos, que é um relacionamento que necessariamente não tenha mais que existir. Né? Talvez você consiga criar o que a gente traz aqui. Muitas vezes o outro lado não sabe que ele está sendo abusivo.
E aí, para Exato. aqueles que trabalham com casal, né, com tratamento para casal, terapia para casal, consegue ir trazendo essas reflexões e ir buscando ali o Uhum. casal, né, para ir, ok, vamos nivelar aí as nossas expectativas, né, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que não é, o que é saudável para nós enquanto casal, né, e Exato. aí vai Eu trazendo esse sempre eu nivelamento. gosto de falar que quando o diálogo, ainda há espaço para o diálogo, há espaço para reconfiguração, seja do que for, né? Então Exatamente. é possível sim reconfigurar uma relação afetiva se houver a disponibilidade para o diálogo dos dois, né? Não é Exato. uma querendo ouvir e aceitar a sua parte, entender que você não compreendia que estava sendo abusivo, mas eu não estou disposto a falar sobre isso, né? Eu quero Uhum. daí reverter e me colocar como vítima, né? É importante Uhum. ter essa percepção que sim, um casamento, uma relação, seja, né, qual for a configuração dessa relação afetiva, é possível sim que se reestruture, Uhum. principalmente quando não chega a uma relação, a um abuso tamanho a que anule emocionalmente, psicologicamente e que venha a uma agressão física. Existem aquelas violências que não estão tão explícitas, né? Então é possível, claro, havendo o desejo de ambas as, Uhum. né? E havendo a disponibilidade para o diálogo. Por isso que a gente fala que é uma ferramenta para profissionais, principalmente, para que eles possam abordar de forma ética, né, e propiciar que Sim. esse casal esteja, assim, preparado para esse retorno, caso haja interesse e caso haja disponibilidade para isso. E ter a sensibilidade de entender que nem tudo vai ser trabalhado numa terapia de casal. Às vezes, eles vão ter que se fortalecer enquanto indivíduos. Que isso é uma coisa que a Uhum. gente vê também, né? Ok, nós nos casamos, então nos tornamos um. Não, gente, é lindo, é romântico, mas não. Né? Na prática, isso não tem nada de lindo e não é nada romântico. Vocês continuam sendo duas pessoas individuais, né, Não com há ideias metade da individuais. laranja. Exato, né? Então, assim, vocês precisam aprender a se respeitar enquanto casal, mas também se respeitar enquanto pessoas individuais, sabendo que cada um, É. às vezes, vai ter opiniões diferentes. E aí, como é que a gente vai entrar num acordo? Não esperar que o E outro aceitar que ceda o para outro satisfazer o seu, né? É, e aceitar que o outro vai pensar diferente de mim e eu vou conseguir aceitar isso, né? Eu penso diferente dele, eu Uhum, vou tentar me estruturar, reconhecer a minha essência, reconhecer a minha natureza, reconhecer qual é a minha identidade, porque geralmente num relacionamento abusivo se perde qual é a sua identidade, né? Vai se perdendo toda a sua uhum, história, você não vai mais reconhecendo, se percebendo mais parte de nada. Porque se uhum. houve já aquele afastamento da família, aquele afastamento do convívio social, você vai perdendo, vai se deslocando do que era você, do que você gostava, do que você se sentia pertencente, né? Então, é realmente Sim. importante que se reconfigure a si próprio, né? A sua autoestima, o seu... Uhum. É o empoderamento, né? E que eu consiga aceitar que o outro vai pensar diferente que eu. E isso não vai me Exato. tornar um fraco, né? Eu não vou Uhum. perder minha força porque ela não aceita o que eu quero, né? Eu vou perceber que sim, ela é capaz e se me ama, se há um relacionamento, se há, não é isso que vai afastar, né? Uhum. E aí isso me traz um pouco também assim na memória que é muito comum, né? Às vezes até por falta mesmo de conhecimento por parte dele, né? De que isso não está sendo saudável e dela de se conhecer também das suas próprias necessidades, requerimentos, mas ele começa por uma questão para ele se sentir seguro dentro desse relacionamento, de que ele tem ela, que ela pertence a ele e que ele tem que ser o suficiente para ela, ele começa ali também ir separando ela da família num ponto assim, ok, as suas filhas te levavam para o médico, não precisa mais, agora eu tô aqui, eu cuido dos seus médicos. Ah, seus irmãos te ajudavam a cuidar da sua empresa, não precisa mais, agora eu tô aqui, eu cuido da sua empresa. Eu cuido das suas contas, eu cuido do Uhum. seu. E aí começa a ir fazendo esse isolamento, porque na cabeça dele, ele tem que ser suficiente para ela,
né? Nessa situação de uma Uhum. maneira como um todo. Então aí ele começa a falar mal da família, a falar que aquele ambiente não está sendo saudável para ela, que aquela pessoa não está sendo saudável para ela, que ela devia repensar o quanto que confia naquela pessoa não, o quanto que dá espaço para aquela pessoa não. E aí, novamente, a gente entra nessa questão, né, de colocar ela dentro de um casulo, dentro ali de uma bolha que ele criou, mas também por conta das inseguranças dele, de que Sim, se eu não for a primeira referência dela, significa que ela não me ama o suficiente, eu não sou bom o exato. suficiente para ela. Então, trabalhar essa individualidade do homem, né, com essas ideias é importante. E o da mulher, do qual que ela também é dependente dessa pessoa. Não, não, ele tem Hum, razão, eu realmente não sei fazer as coisas sozinho e tenho ele aqui disposto, ele está querendo dar toda a atenção e ajuda que eu preciso. E, cara, realmente eu tenho que recorrer a ele em primeiro lugar. E às vezes exato. isso vem na mão contrária também, né? Que não é incomum da gente ver ela tendo o comportamento dele e vice-versa, né? Então, lembrando que o Uhum. relacionamento abusivo não acontece só de homem para mulher, mas sim de Só, mulher para mas homem, né? é uma maioria. Eu acho que é importante falar que é imprescindível reconhecer que você é vulnerável, né? Você Uhum. e isso não te torna incapaz. E eu percebo muito que a estrutura machista, principalmente, faz com que você tenha que sempre estar no poder, né? E quando Uhum. você se reconhece vulnerável, é como se você tivesse perdendo completamente teu poder. Então aí começa toda a trama, né? Em que não, eu não posso me mostrar vulnerável. Se eu me mostrar Uhum. vulnerável, vão falar que ela tá lá e daí vão dizer que o marido dela não, né? Ou que o namorado, ou que o companheiro, enfim. Então é uma trama que vem muito, claro, Uhum. da dificuldade né? Desse sujeito. Falando feminino ou masculino, né? Mas principalmente se vê mais no masculino, de dar conta do que é a sua fragilidade, sua vulnerabilidade, né? Aquilo que ele Uhum. não consegue ter força suficiente para dizer, não, eu tenho sim essas fraquezas, essas dificuldades, mas isso não me torna menos capaz de ter o amor dela, né? Ter a confiança, ter a capacidade de manter o meu relacionamento, apesar de, né? Uhum, exatamente, e é o que você falou. Acessar essa parte desses homens é tanto difícil, justamente por conta dessa sociedade com esse conceito machista, né? O que Pri, você viu desculpa. aí? Vai lá, eu quero ver. A Aline chegou, falou que tá tão curiosa por esse baralho que até sonhou com a Helena. Maravilhosa! Ai, que linda, Aline. Estamos Pri, muito perto, Eline, muito muito. perto de dar tudo que vocês querem a respeito desse baralho. E a gente acredita que vai conseguir chegar à expectativa de vocês e principalmente quando a gente puder estar lá naquele momento da aula, né? Em Sim. que vocês já vão ter em mãos o baralho e Quando vocês tiverem em mãos os baralhos, pelo amor de Deus, fazem fotinho, marquem a gente, porque a gente vai querer ver. A gente vai querer a gente quer saber, ver o ver rostinho de vocês coladinho ali com nossos os nossos produtos, filhinhos com quem os nossos estão, filhinhos. né? Vai ser a coisa mais incrível, gente. Pri, Uhum. ó, tic-tac, 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 reloginho tá batendo, que tal? Olha, a Denise E já tá falando, contem, quer abrir? Que horas são agora que o meu relógio não tá aparecendo aqui? aqui são 15, 16 minutos. Então acho que está na hora da gente conversar e fazendo uma introdução, né, para essa próxima Uhum, etapa. Senão a gente não vai ter uhum. tempo suficiente. É verdade, por favor. Quem, E quem, dá, quem agora? dá notícia? Quem dá notícia? Eu ou você? Eu dou e tu conta, Beleza. tá? Está oficialmente aberto o carrinho do despertar. O despertar está querendo chegar nas mãos de vocês, está querendo despertar mulheres, empoderar Helenas, empoderar profissionais. Agora, Pri, conta. Maravilha! Estamos abrindo oficialmente as pré-vendas do primeiro baralho da Helena, o baralho O Despertar. Se você deseja adquirir o baralho, a primeira coisa que você precisa saber aqui, depois da live, de você ouvir tudo que a gente tem Uhum, para falar, uhum.
Você vai entrar no perfil da Helena, vai mandar um direct pra gente, porque aí nós vamos passar todas as informações e colher todas as informações necessárias para poder te enviar o baralho, tá? Quais são as condições para quem adquirir o baralho nessa pré-venda? O baralho vai ter um valor oficial de R$ 99. É isso, produção, me falhou a memória. R$ 99,97. É isso. Mas, para quem adquirir na pré-venda, vai ter um desconto de 20% e vai estar levando o baralho por R$ 79,97. Gente, olha, tá um preço muito, 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 muito gostoso. Vocês têm que aproveitar. Tem que aproveitar. Porque além desse preço, desse desconto lindo e maravilhoso, tem o bônus, que é um treinamento com nós 4. Então, assim que você adquirir, receber o seu produto, receber o seu baralhozinho, nós vamos estar agendando uma data para fazer um aulão com todas as compradoras e vamos fazer um mega treinamento com quem adquiriu o baralho dentro do prazo que nós estipulamos. Ok, pessoal? Exatamente. A gente vai esperar que todas já tenham em mãos, para que possam manipular, para que possam perceber o que a gente está falando, né? Não é apenas nós falarmos e vocês terem lá a expectativa, não é estar com ele nas mãos. Para isso, nós vamos esperar que todas recebam, canto do Brasil e do mundo, né? Do mundo! Porque nós temos encomendas de Nova York, do México, então nós precisamos esperar que todos tenham o baralho em mãos. Então, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, porque nós vamos anotar os dados de todas vocês que adquiriram baralho, e aí sim nós vamos agendar esse aulão de uma maneira que fique confortável na agenda de todo mundo, né? Nós vamos estruturar um dia e um horário bem confortável para vocês. Exato. Ok, Pri, Lu, vocês estão falando aí que abriram a pré-venda, que a gente pode falar com vocês pelo inbox, mas como que funciona esse pagamento? Fiquem tranquilas, nós temos opções de você fazer por depósito, transferência ou boleto. Então, entre em contato com a gente por inbox, que todos os detalhes nós vamos estar conversando com vocês. É um baralho de 100 cartas por R$ 79,97, a Denise está falando. E é isso mesmo, gente. Se vocês olharem no mercado, não existe nada como o nosso produto, pelo valor que nós estamos oferecendo, seja no valor cheio, seja com um descontinho da pré-venda que a gente está dando para vocês. Então tá super valendo a pena, o baralho tá lindo. Para quem está acompanhando todas as lives, está vendo que a gente deu todo o nosso carinho, a nossa dedicação, e o conteúdo tá um conteúdo muito rico, que tá te dando embasamento para você fazer o seu trabalho de uma maneira segura, bem direcionada e trazer aí o despertar de tantas mulheres que precisam. Ainda mais depois dessa quarentena, que a gente sabe que não tá fácil. Exato. E a gente reforça, né, que o uso dele é em múltiplas práticas, né? Você pode utilizar com equipes, né? Você é de uma equipe de saúde e busca orientar a equipe para olhar para essas mulheres, você pode utilizar, né? Você pode utilizar para promover palestras, para pensar em workshop. Depois daquilo que é o básico, né? Que é o atendimento, que é o atendimento em grupo, que é uma roda de conversa, né? Ele subsidia muitas práticas, é importante salientar isso. E como já foi dito, a gente oferece ele um baralho muito completo, são muitas cartas de conteúdo, de reflexões, e além disso, existem dentro dessas 100 cartas, cartas que você vai utilizar como coringa, né? A gente chama de coringa, em que vocês colocarão elas em várias possibilidades dentro das cartas básicas, né? Como você pode utilizar ela numa prática terapêutica que não seja essa, né? Então, você tem a oportunidade de utilizar e dentro de é uma ferramenta, né? Uma ferramenta, é um instrumento. Então, é importante lembrar como foi dito, são 100 cartas. Dentro dessas 100 cartas existem... Tem um manual que foi construído com muito amor, em que subsidia a prática, foi buscado muitos artigos que falam sobre a violência, sobre o relacionamento abusivo, sobre o gênero feminino, né? Então... Desculpa, é o cachorro. Eu não tenho bichos de estimação, Denise tem gatos, o cachorrinho vale também. Hoje eu quase botei aqui um sonzinho de gato, pensei,
Vamos Preciso, né? homenagear a Denise, né, nos gatinhos. Mas é isso, gente, ao vivo. Sirlene, que linda! Que Mas vamos lá, bom! ó. Repetindo para quem chegou agora, nós estamos abrindo oficialmente a pré-venda do nosso baralho, que tá, o preço oficial do nosso baralho é R$ 99,97, mas nós estamos oferecendo um desconto de 20%. Então, quem adquirir até domingo vai conseguir pegar esse baralho por R$ 79,97. É um baralho de 100 cartas, não tem algo semelhante ao nosso produto no mercado com o mesmo preço que nós estamos oferecendo. E é um baralho completo. Para quem está acompanhando a nossa semana de lives, nós estamos falando dos pilares do baralho. Ou seja, vocês vão encontrar sobre essas coisas que nós falamos nas lives dentro do seu baralho, através de cartinhas que vai trazer uma reflexão e uma chamada para ação, tá? Então, seja para o olhar para si mesmo, para o convívio social, para o olhar para o relacionamento. E amanhã que a Lu vai estar trazendo sobre o olhar ali para os filhos. Então, é um baralho que está bem completo, que não é só para violência doméstica, relacionamentos abusivos. Dá para você trabalhar também em terapia de casal, dá para você trabalhar assertividade dentro do relacionamento. Com o nosso baralho, você consegue desenvolver palestras, e eu ponho palestras no plural, porque tem tanto tema, tem tanto conteúdo, que você vai precisar ali de mais de uma palestra para poder conseguir abordar tudo que tem para falar. Você consegue desenvolver um workshop, se você quiser, pela quantidade de conteúdo. Você consegue desenvolver aulas, se for do seu interesse. Né? Claro que respeitando os direitos autorais das nós aqui, as 4 autoras. Mas é um baralho que vai te dar base para fazer muita coisa na sua trajetória profissional. Então, assim, em questão de valores, ele está, sim, é algo que a gente não consegue mensurar. E em questão de preço, gente, o precinho tá muito coração de mãe, tá muito gostoso. Menos R$ 1 a carta, se formos falar disso, né? Exatamente, olha, e tá muito bem feitinho. Não é um material vagabundo, é um material muito bem feito. A Débora tá aqui para poder... A Paula, né, que é da gráfica. Da Cipolla. Isso, ela tá aqui para não deixar a gente mentir, que foi feito com material muito bem feitinho, uma carta é grossa, ela tem um tamanho adequado. A gente buscou manter uma qualidade nas cores, né, um uso de cores. Na fonte, para ficar fácil de ler, né, Lu? Eu até acho interessante nós falar um pouquinho de da escolha disso, né? Porque eu falei na minha live, na que eu participei, que eu fui Helena também, me esqueci. Antes de ontem, talvez. com a Débora Amada. Nós falamos da escolha da Helena enquanto figura, né? Da questão de não ter as feições. Mas a gente buscou trazer um contraponto também de que as cores fossem cores alegres. Né? Cores que trouxessem vibração e que mostrassem que sim, a gente está buscando o empoderamento dessa Helena. Sim. E quando a gente fala também de empoderamento, a gente fala novamente do empoderamento dos profissionais, que a gente percebe que... A gente tem percebido, e principalmente depois que a gente se uniu ao valor que o Bruno nos apresenta, né? A gente cada vez mais percebe que quando a gente empodera uma classe, empodera colegas, empodera mulheres, a gente não perde, a gente cresce com isso. Então, a gente oferece um material que é também para empoderar a prática de vocês, profissionais, né? Que busquem... E as cores... Desculpa, te cortei. Pode falar. As cores, a gente também pensou numa questão, assim, de trazer a esperança, né? Em vez da gente trazer um conteúdo lúdico, mórbido, a gente quis trazer ali, elucidar para essas pessoas que vão estar acompanhando, de que elas não estão no fundo do poço e vão ficar ali para sempre, né? Que elas podem ter a esperança de que elas vão melhorar e que elas vão conquistar novas coisas na vida dela. Então, isso foi o que nós quisemos trabalhar também. Então, por isso que nós trazemos um conceito realmente mais lúdico no nosso trabalho. Vocês podem perceber que a gente trabalha ali com ilustrações mesmo, porque a gente quer poder dar espaço para todo mundo, sem dar um rosto específico, mas trazendo esse aconchego através da estimulação.
né, Lu? É. Então, É todo power, detalhe a gente pensou. é power para trazer a ideia realmente do empoderamento, né? Algo mais a gente vai apresentar no vídeo, isso ali vocês vão ainda conhecer um pouquinho mais da história. Fale mais do bônus, quem está chegando, nosso bônus especial para quem está comprando o nosso baralho, adquirindo o nosso produto de valor potencial, mas de preço módico, que é R$ 79,97 agora, na semana de pré-venda, é uma aula, um aulão, na verdade, né? Nós 4 profissionais que construímos o produto e que assim que nós tivermos a notícia de que sim, o baralho, nosso filho amado, está na mão de cada uma que comprou nessa semana de pré-venda, vai ter um aulão conosco, né? Para que a gente possa tirar as dúvidas, mas principalmente que a gente possa mostrar todas as potencialidades de uso do baralho, né? E que vocês possam sentir na prática. E tá aí, nossa caixinha, nosso carrinho foi aberto. Quem quiser comprar, envia depois que eu sair daqui, como Helena, né? Em que essa live acabar, vão lá pro direct, manda uma mensagem, a gente vai apresentar, vai solicitar dados para que você possa concluir a compra. Tá. Nós estamos centralizando os pedidos no direct para poder ficar mais fácil da gente conseguir visualizar todas as pessoas interessadas. Então, nós já temos algumas reservas, que nós colocamos na nossa planilha também os dados nessas reservas. Mas, para quem ainda não fez a reserva, fala com a gente pelo direct, porque ali vai ser o caminho mais fácil de chegar para a gente e a gente conseguir passar para vocês todos os detalhes de informações que vocês precisam para adquirir o produto. Tenho certeza que formas de pagamento, Pri, temos 4 minutos. Vamos aproveitar para esclarecer para quem está chegando. Formas de pagamento. No momento, vocês conseguem utilizar depósito bancário, transferência ou então boleto. A conta principal para poder fazer esse depósito e transferência é Nubank. Então, se você tem Nubank, já vai ser uma mão na roda para você. Mas se você não tem Nubank, você pode trabalhar também com depósito e transferência. Não tem nada que vai te impedir. Talvez você tenha que observar ali a taxinha do seu banco para ver se vale mais a pena para você fazer o depósito ou a transferência. Ou então você solicita para a gente o boleto. Tá? Aí a gente vai gerar um boleto especialmente para você. Com todo o nosso carinho. A gente não quer dificultar essa compra. Então, o que pudermos facilitar para vocês, a gente vai facilitar sim. O importante é que tenha em mãos e que a gente possa fazer esse treinamento exclusivo. E é só para pré-venda. Depois a gente vai pensar em outros caminhos. Mas agora é bônus. Né? Agora é bônus. E vai então, até domingo, aproveite. Tá, pessoal? E um bônus para quem está comprando com 20%. Ai, 20%. Bônus para quem já está comprando com 20%. Olha, a gente está mostrando aqui um pouquinho do nosso nome, Helena Power Tag, né? Exato, olha para você ver, bônus duplo, gente, 20% e um aulão para vocês, até domingo. Domingo encerra, fecha o carrinho, abre com um novo preço. Que nem diz o nosso mestre, você tem até domingo às 23h59 minutos. Após isso, virou aquele minutinho. Novas condições vão entrar. E aí nós vamos ser fidedignas com aqueles que aproveitaram dentro do prazo, ok? Exatamente. Precisamos ser justas, porque para ser power você precisa ser justa. Precisa. Certo? Vamos ver aí o que tem então de comentário, se tem alguma pergunta que a gente possa observar antes de que caia a live. Temos o quê? 2 minutos? Por aí. Aqui, eu agora não me recordo, devido ao meu errozinho de entrada como Luciana, eu não sei qual foi a hora que eu acabei abrindo a live. Mas eu tenho aqui 19h59. Pode ser que seja mais 2 minutos. Ainda não apareceu o reloginho de contagem regressiva. Mas, vamos de qualquer lá. forma, se a gente tiver perdido alguma pergunta específica, manda no inbox também, que a gente responde por lá, tá bom? Agradecemos a participação, reforçando que amanhã continuamos live informativa sobre o baralho, né? Abrindo o carrinho, mostrando para vocês. E a pose, vamos lá. Pose pro print. E hashtag eu quero. Acho que deu, né? Se não saiu piscadinha, né? Postem. Por favor, para quem
souber que é importante esse conteúdo, para quem é importante ter essa ferramenta, divulguem, porque estará salva na IGTV, terá acesso quem não pôde assistir. Você está assistindo só hoje, não assistiu as outras? Busque que estão lá salvas essas lives e elas trazem muito do que nós já construímos, Isso. Então é importante. E tem fotos do baralho no feed, né, Lu? Tem fotos do baralho no feed. Tem e amanhã foto. a Lu vai estar com a Denise. Então a Denise ela vai mostrar de novo o baralho em mãos para vocês, para quem não viu. Então não deixem de voltar amanhã. Exato, 29 segundos, amores, agradeço imensamente a presença de quem está aqui, agradeço quem está assistindo na reprise, sei que a gente faz o possível para trazer informação a vocês e um instrumento maravilhoso. Obrigada! De coração, a gente não tem como mensurar essa felicidade que está sendo desse nosso primeiro filhote. Muito obrigada pela companhia de vocês.